Hoje a gente vai falar sobre uma habilidade capaz de te ajudar a prosperar na vida e na carreira. E essa habilidade é a agilidade emocional. Agilidade emocional é um conceito trazido no livro da psicóloga Susan Davy, onde ela fala sobre essa habilidade que, segundo ela, é capaz de nos direcionar rumo à realização pessoal e profissional. Hoje, aqui nesse vídeo, eu quero trazer para vocês 4 passos que ela cita nesse livro que vão te ajudar a desenvolver a agilidade emocional e, consequentemente, te impulsionar à realização pessoal e profissional. Segundo a psicóloga Susan Davy, a agilidade emocional é o processo que nos permite estarmos presentes no momento, mudando ou até mesmo mantendo o nosso comportamento de modo a viver uma vida que seja alinhada aos nossos valores. E o que eu entendo desse processo que ela diz é que muito antes da gente também começar a pensar e entrar nesse processo e nesses 4 passos para desenvolver a agilidade emocional, é a gente começar a desenvolver o processo de autoconhecimento. Que claro que esse processo de autoconhecimento ele também vai acontecer dentro dessas 4 etapas que eu já vou trazer aqui para vocês. Mas o quão importante é que, antes de mais nada, a gente também tenha esse conhecimento dos nossos valores, do que importa pra gente e de onde a gente quer chegar, o que a gente quer construir efetivamente num longo prazo. Esse processo que eu vou também citar aqui para vocês, que está em 4 etapas no livro dela, não envolve negar ou abafar as emoções negativas, deixar de lado, jogar para baixo do tapete de maneira nenhuma, mas envolve encará-las de frente, com coragem, e que a gente possa sempre, de alguma maneira, aprender com elas também, entender sobre a gente com elas. Então, para adquirir a agilidade emocional, ela considera 4 movimentos essenciais. O primeiro deles é encarar de frente. Nesse trecho, ela cita uma frase que eu gosto muito, que diz: 80% do sucesso envolve simplesmente dar as caras. E nesse contexto especificamente, ao longo do livro, na verdade, ela não traz esse olhar voltado ao digital ou voltado a carreiras digitais. Mas eu não pude não fazer essa associação desse 80% do sucesso envolve dar as caras. Porque muitas vezes a gente se prende a tanto medo de encarar o que precisa ser encarado que a gente não se move, não entra em algum movimento que a gente deveria entrar para que algo de fato acontecesse. E aqui no que ela traz de encarar de frente, é a gente encarar de frente as situações difíceis, as emoções difíceis, os pensamentos difíceis, os pensamentos negativos, as emoções negativas, que a gente possa olhar para eles também. Tanto as emoções negativas quanto as positivas, que a gente possa enfrentar voluntariamente, com curiosidade, gentileza e boa vontade. Esse movimento, com o tempo, ele é capaz de nos trazer essa disponibilidade a aprender com quais as emoções, quais os pensamentos ou comportamentos que talvez já não façam mais sentido que a gente carregue com a gente. Talvez a gente possa abandonar alguns velhos fragmentos que já não fazem mais sentido mesmo para quem a gente quer se tornar. O segundo movimento é se afastar. E se afastar não significa deixar de lado, empurrar com a barriga, deixar para amanhã, ou, sabe, não quero ter um contato com essa emoção, com esse pensamento. Não significa isso. Significa se afastar para ter uma nova visão daquela emoção, daquele pensamento. É olhar de todos os ângulos. Quando a gente se afasta, a gente cria um espaço com grandes possibilidades e outras possibilidades, que nos permite olhar para todas essas possibilidades e entender, talvez, se não tem uma maneira melhor para a gente reagir, uma maneira diferente do qual a gente já vinha reagindo. Por exemplo, se eu costumo sempre reagir ou me comportar de uma determinada maneira quando eu me sinto ou quando eu penso X coisa, eu penso que talvez eu não seja boa o suficiente, ou eu penso que as pessoas estão sempre falando mal de mim, ou eu penso que eu nunca vou ser boa o suficiente. Primeiro eu olho de frente, eu encaro de frente essa emoção, esse pensamento, eu me afasto para que eu crie esse espaço que me dê possibilidade de pensar, de organizar também o meu processo mental. E
observar as possibilidades. Eu não preciso me comportar de Y forma porque eu sempre me comportei de Y forma. Me afasto, crio um campo de possibilidades, um espaço entre mim e o meu pensamento ou a minha emoção para pensar com mais clareza. Eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou ser boa para criar um conteúdo. Tem tanta gente no digital, eu nunca vou ser boa para fazer isso. Eu me afasto desse pensamento, dessas emoções, para observar as possibilidades. O que é real, o que não é? Será que eu não estou alimentando emoções, pensamentos que talvez não façam mais sentido que eu venha alimentando e siga alimentando? Esse afastamento também nos dá essa possibilidade de que a gente não reaja de maneira automática, que a gente não sinta ou pense e já se comporte. Quando eu era mais nova, eu tinha essa mania de reagir às minhas emoções. Então, se eu pensava, se eu sentia, eu já reagia, eu já me comportava. E esse movimento de me afastar e encarar esses pensamentos, essas emoções, foram muito importantes para que hoje eu consiga, de uma maneira mais natural, encarar e me afastar para ir pensar qual é a maneira mais adequada de eu me comportar frente a essa situação, esse pensamento, essa emoção. A gente não precisa reagir de maneira automática frente às nossas emoções, aos nossos pensamentos. O terceiro movimento é agir de maneira coerente. Depois da gente se afastar, da gente também olhar de frente, organizar esses processos mentais, organizar as nossas emoções, pensar sobre elas, encarar elas, se afastar delas, a gente tem a possibilidade de agir de maneira adequada frente aos nossos motivos, aos nossos objetivos, aos nossos valores. Esses dois movimentos anteriores, para que esse terceiro movimento aconteça, de agir, nos dá a possibilidade de agir de uma maneira mais assertiva, pensando nos nossos objetivos, de maneira orientada ao que de fato importa pra gente. Isso é extremamente importante para que a gente consiga pensar de uma maneira consciente nos nossos comportamentos, se eles estão mesmo alinhados ao que a gente quer construir ou que faz sentido pra gente agora. O que as nossas emoções estão nos dizendo? O que os nossos pensamentos estão nos dizendo? Será que eles estão nos dizendo alguma coisa ou a gente está só alimentando alguma coisa que a gente vem acreditando que tem que fazer ou que tem que ser assim porque sempre foi assim? E o quarto movimento é seguir em frente. Seguir em frente depois desses outros três movimentos anteriores não significa que tudo vai estar 100% ajustado, mas que a gente vai seguir em frente entendendo que vamos ter que seguir fazendo pequenos ajustes, porque é isso que é o processo de autoconhecimento. É isso que é construir também a nossa melhor versão. É a gente compreender que vamos seguir fazendo esses pequenos ajustes na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos hábitos, para de fato construir o que a gente quer construir e que a gente consiga semear também o nosso bem-estar aqui, no agora. A gente consiga valorizar esses pequenos ajustes também. E por fim, ela traz uma frase que eu queria compartilhar com vocês também, que eu acho que resume bem o que são esses 4 movimentos e o que é seguir nesse desenvolvimento. A meta suprema é manter ao longo da sua vida um sentimento de desafio, crescimento vivo e saudável. Ou seja, não é a gente buscar se desenvolver para chegar num lugar iluminado onde a gente vai ter todas as respostas e tudo vai ser plenamente incrível. Mas é a gente seguir nesse movimento de se tornar cada vez mais coerente, cada vez com mais comportamentos alinhados ao que a gente acredita, aos objetivos que a gente tem, ao que a gente quer construir. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele possa te impulsionar na tua vida e na tua carreira. E se tu gostou desse vídeo, já te inscreve aqui, porque agora a gente tem vídeos toda semana para te ajudar no teu desenvolvimento pessoal e profissional no on e no off.